Bom dia a todos. Eu sou o Marco Guapo, editor aqui da Mundo Logística. Eu vou acompanhá-los aí durante mais esse grande webinar que a gente vai ter aqui com vocês. Primeiro, eu gostaria de agradecer a todo mundo que está aqui já nos assistindo, também a MapLink e ao Google Maps que estão apoiando aí esse webinar, né, e os nossos painelistas. E antes de iniciar, eu queria deixar alguns recados, né? Primeiro, dizer que esse webinar está sendo organizado aqui pela Mundo Logística e além de ser um canal de conhecimento aí em logística e supply chain, né, com o nosso portal lá onde vocês podem acompanhar as notícias diárias, com a revista onde vocês podem ler artigos exclusivos, né, a gente também promove esses webinars e a gente promove mais um monte de coisa, né, como por exemplo o evento Logística do Futuro, que vai acontecer agora em outubro, nos dias 2 e 3 em São Paulo, no Transamérica, vai ser um super evento com muita novidade, é, MapLink vai estar lá com a gente, Marina vai estar lá com a gente. Então, muita coisa legal vai acontecer no evento, né? Vamos ter keynotes, vamos ter o Ricardo Amorim, vamos ter o Amir Klink, tem muita gente legal participando. Então, a gente convida aí todo mundo que é do setor para estar lá com a gente, né? Quem quiser mais detalhes aí, é só acessar o site lá, logisticadofuturo.com.br, e vocês vão ver lá como é que vocês podem participar. Tá bom? Bom, agora falando sobre esse webinar, em relação às perguntas, né, como a gente sempre faz, então, quem tiver perguntas aí aos painelistas, peço que vocês coloquem aí na plataforma, lá no final a gente vai responder aí as perguntas de todo mundo, tá? Bom, vamos iniciar aí, acho que o pessoal está curioso para saber como é que faz para otimizar rotas com mais eficiência aí, né? Usando o GM Pro. Então, queria dar as boas-vindas aí aos nossos panelistas. Hoje eu estou aqui com o Lucas Silva, que é Sales Manager Brasil da MapLink, e a Marina Afonso, que é Head de Channel e Sales Latam do Google Maps. Então, Marina, Lucas, bom dia, sejam bem-vindos aí, pessoal quer ouvir vocês. Bom dia, Marco, bom dia, Lucas, bom dia, Sofia. Super obrigada pelo convite, primeiramente, né? Fico super feliz pelo convite, tanto do Lucas da MapLink, quanto de você aí, Marco, do Mundo Logística. E você já trouxe, né? Então, assim, a otimização de rota é só comprar Google Maps, gente. É só isso, pronto, eu não preciso nem falar aqui no web, né? Não, tô brincando. Mas hoje a gente vai falar um pouquinho, né, do nosso novo produto e antes da gente começar, só explicando o GM Pro, né, porque aqui dentro do Google a gente fala muito em siglas e às vezes a gente assume que as pessoas sabem do que a gente está falando porque a gente está acostumado, né? Então, GM Pro significa Google Maps Platform Routes Optimization, que nada mais é do que um otimizador de rotas. É um produto novíssimo, a gente lançou ele em final de maio, né, Lucas? Se eu não estiver muito enganada. Final de maio. Foi. E sim, finalzinho Final de de H1, maio. começo de H2. Exatamente. Então, assim, tá nos primeiros 3, 4 meses do produto, vários clientes já usando, inclusive Brasil, Chile. Acabei de voltar do Chile com um evento, inclusive com a MapLink. Falamos bastante de Pro. Temos casos de sucesso já no mundo inteiro sobre o produto, mas antes de entrar em si dentro do produto, eu gostaria de contextualizar um pouquinho e falar um pouco dos números. Depois o Lucas vai entrar falando um pouco dos desafios que a gente tem aqui dentro, não exatamente só dentro do mundo de logística em si, mas dentro de e-commerce, né, de compras online, como que a gente está vendo esse mundo crescer, né? Então, trazendo um pouco de dado aqui para vocês, né, que eu sei que todo mundo fica um pouco curioso de entender, putz, mas qual que é o tamanho desse mercado, né? Se a gente pensa em tamanho do mercado de e-commerce, ele estava em 14,1 trilhões de dólares, tá, gente? Então, assim, se a gente multiplica isso por quase 6, né, que tá o nosso dólar hoje, é um mercado gigantesco. Esse número em 2022. A gente tem uma projeção, né, a gente tem uma pesquisa do Google que foi feita em 2022, que a projeção para 2032 é esse número quase quadruplicar. Ele vai chegar em 57 trilhões. Então, assim, é um mercado que não para de crescer. E se a gente pensa na data em si, 2022 foi meio que meio da pandemia para o final da pandemia, onde o consumo mudou muito, né? A forma de consumir mudou muito, a expectativa do cliente mudou muito, né? Então, em 10 anos, a gente vai quadruplicar esse número que já é gigantesco, né? De 14 trilhões, a gente vai passar para 57 trilhões em e-commerce. Quando a gente pensa no mercado de compra online, a gente tinha 17% das compras sendo feitas de forma online. Em 2022, 21%. Então, a gente cresceu 4% em apenas 2 anos. De novo, 2020, comecinho da pandemia, 2022,
meio que finalzinho ali da pandemia, onde o consumo mudou muito. Então, se a gente pensa as gerações novas que estão vindo, né, elas estão muito acostumadas a comprar online, né, e elas querem velocidade. A expectativa dos clientes é uma coisa que completamente diferente do que a gente costumava ver, talvez 5, 10 anos atrás. Isso vai continuar, porque as gerações que estão vindo, elas não querem sair de casa para fazer compra, né? Elas querem fazer todas as compras sem sair do conforto da sua casa. Então, a expectativa desse cliente, dessas empresas, está cada vez mais alta. A gente tem também números aqui interessantes para compartilhar com vocês. 33% dos compradores têm uma expectativa de uma entrega rápida. E aqui o rápido é muito relativo, né? Para mim pode ser um rápido que eu quero comprar hoje às 9 horas da manhã e quero receber hoje às 2 horas da tarde. E a gente também tem uma pesquisa que mostra que 42% dos compradores esperam ter a opção de 2 dias. Então, se eu estou comprando talvez uma coisa mais customizada, uma coisa que talvez não seja tão simples de entregar, não seja, por exemplo, uma caneca, eu espero que isso tenha 2 dias. Eu espero que a loja me dê a opção de eu escolher que a minha entrega seja feita em minha casa em até 2 dias. E 40% desses compradores têm maiores expectativas em relação ao frete ser grátis. Então, além da gente querer ter uma expectativa muito mais alta do que a gente costumava ter, a gente querer as coisas rápidas, né, não mais do que 2 dias, dependendo da compra ser entregue no mesmo dia, a gente não quer pagar mais por isso. É quase a gente quer uma mágica aqui no mundo de logística, né? E após uma experiência ruim, 56% dos clientes não comprariam na mesma loja. Esse dado, gente, é muito importante. 56% é muito grande. E falando como consumidora, se eu tenho dependendo da experiência que você tem com a loja, você realmente não volta a comprar. E você pode até prejudicar no sentido de, tipo, nossa, eu não gostei dessa experiência, realmente foi muito ruim. Eu vou falar com o familiar, eu vou falar com um amigo, eu vou comentar com o Lucas. Então, assim, a experiência do cliente, gente, é muito importante. A gente tem que estar sempre atento em como manter a expectativa do cliente alta e suprir essa expectativa, né? Quando a gente fala de entrega, a gente não está falando de entrega somente de um pacote, né, na sua casa, como eu dei o exemplo aqui da caneca, né? A gente também está falando de entrega de comida. E aqui a comida pode ser tanto, por exemplo, um iFood, né, que a gente está acostumado a comprar aqui no Brasil, que vai chegar um almoço ou uma janta, ou uma compra de mercado mesmo, né, que a gente vai comprar a compra da semana, você vai ter uma festa em casa, você vai comprar alguma coisa para receber os seus amigos. Então, esse mercado de food delivery, ele foi estimado em 221 bilhões em 2022, de novo, final da pandemia, com um crescimento para 447 bilhões em 2024, no final desse ano. Ou seja, em 2 anos a gente duplicou o mercado de food delivery, gente. De novo, os números são surreais de grandiosos, né? E os clientes valorizam absurdamente aqui a rapidez e a conveniência. E, obviamente, a qualidade da comida, né? Porque não adianta nada você entregar rápido se a comida chegar toda revirada, se a pizza chegar fria na sua casa. E field services, né? Que é o serviço de campo. Então, mais de 80% dos consumidores pensam que rapidez e previsibilidade é importante. Guardem essa palavra, gente. Previsibilidade. Se eu estou, inclusive, compartilhando um caso pessoal que aconteceu comigo. Eu mudei de casa e eu faço home office muitas vezes, né? Hoje eu estou aqui no escritório do Google, mas às vezes a gente trabalha de casa. E eu fiquei sem internet nessa brincadeira de mudar de casa. Se você chama a sua companhia preferida aí de internet, eu estou sem internet, estou mudando de casa, preciso que vocês venham instalar. A previsibilidade para quem faz home office, gente, é extremamente importante. Uma coisa é a companhia me falar, claro, estou te mandando alguém aí nas próximas 2 horas. Outra coisa é a empresa te falar, em 3 dias está aí. Mas em 3 dias vai ser na segunda, vai ser na terça, vai ser na quarta, vai ser de manhã, vai ser de tarde, vai ser à noite. Então, previsibilidade aqui é extremamente importante. E esse dado aqui é super interessante, Lucas. Inclusive, no evento que a gente estava no Chile na semana passada, eu tampei esses 85% e fiz uma pesquisa com a audiência. A gente tinha quase 50 pessoas na sala. Ninguém acertou. 85% das pessoas estariam dispostas a pagar mais por um serviço de field service se tivessem previsibilidade. 85%. É um número assim, se a gente pensa em 56% na experiência do cliente, aqui ainda é maior, né? 85% eu pagaria, gente, o dobro para conseguir ter a internet na minha casa, que inclusive eles não cumpriram nem o prazo dos 3 dias, né? Então, cada vez que passa, é mais complexo a gente ter essa previsibilidade. Para o consumidor final, isso é extremamente importante. E aqui vale para tudo, né? A gente focou em food delivery, em field service, mas vale para health provider, para retail, para grocery, para qualquer tipo de atividade que tenha um serviço que vai ser entregue aí na sua casa.
E agora eu vou passar para o Lucas para ele falar um pouquinho dos desafios, né? Comentei um pouquinho dos números, que são super grandiosos. Lucas, quer compartilhar com a gente um pouquinho dos desafios? Obrigado, Marina. Primeiramente, agradecer a oportunidade, o convite do Marco para poder participar desse webinar. Agradecer a sua disponibilidade também e a todos que estão aqui nos assistindo. E, igual você trouxe, a experiência do cliente é algo que tem um impacto tremendo, né? Antes de começar a compartilhar quais são os desafios enfrentados no dia a dia, tem uma frase que eu gosto muito, ainda mais para quem trabalha no meio de vendas e tem ali na ponta como sendo o cliente final, é uma frase do fundador do Walmart, que a única forma e a melhor forma que tem de você falir um negócio é o seu cliente deixar de comprar com você, é o seu cliente ir comprar na sua concorrência. E o que impacta isso é justamente a questão que você trouxe. 85% eu também. Tem questões de datas comemorativas. Ano passado, um caso pessoal, esqueci de comprar o presente do meu pai, do Dia dos Pais, fui comprar e não chegou na data. Gerou uma frustração tremenda. Eu tive que chegar com um bilhete, tipo, Feliz Dia dos Pais, o presente chega na semana que vem. Né? Então, falando isso, pessoal, é justamente os desafios que a gente se depara. Aqui eu separei 4 verticais de desafios, que é justamente atender a crescente demanda e expectativa do cliente. Quando você surpreende o cliente, quando você traz uma expectativa voltada para um ponto que, poxa, o cliente ele não esperava, ele foi surpreendido de uma forma positiva, isso aumenta o índice de recompra do cliente, isso fideliza o cliente a comprar na tua plataforma. Desde quando nós falamos com plataformas de e-commerce, desde quando nós falamos em última milha, para você poder estar surpreendendo também, porque muitos sites de e-commerce utilizam parceiros logísticos, operadores logísticos, para poder entregar ali o teu produto, como também para você poder fazer a entrega de qualquer tipo de serviço que você está colocando. Aqui pode ser um serviço de instalação de internet, como o próprio exemplo que a Marina trouxe, ou para você poder fazer uma mudança, porque sabemos que quando nós vamos mudar, há uma janela de entrega aí no condomínio que você pode colocar suas coisas para dentro. Imagina só quão terrível seria você chegar para poder mudar, passou 5 minutos, você vai ter que ir voltar no dia seguinte. Então, é essa a expectativa e é um dos pilares que o GemPro se propõe ali a resolver. Outro disso é a questão de você ter a sua operação um pouco mais eficiente. Hoje, conversando com vários clientes no dia a dia, nós deparamos a questão de os motoristas terem na sua cabeça a melhor rota, supostamente a melhor rota, por assim dizer, porque são pessoas que estão ali na linha de frente, se depara com trânsito de grandes metrópoles como São Paulo, Curitiba, Brasília, Goiânia, e no seu HD, dentro da cabeça, não, pegar ali a Marginal Tietê às 10 da manhã é incrível. E o GemPro, ele traz essa questão para você saber realmente se aquela rota é a rota mais eficiente, se é a rota mais econômica também, se você está colocando na tua frota o tipo de veículo ideal para que você consiga comportar aquele tipo de entrega. Então, isso é eficiência, pessoal. Um estudo que compara, até um outro produto que nós apresentamos no ano passado, que é o de mobilidade, se você otimiza 2% da distância que você percorreu, ao final do ano, o quanto de combustível vocês não estão economizando, o quanto de custo operacional vocês não estão deixando de colocar na operação, e esse valor pode ser reinvestido em alguma outra frente. Né? E além do mais, você também está fidelizando o teu cliente. Trazendo isso, a gente entra no terceiro pilar, que é você cuidar dos motoristas. Né? A gente sabe que o trânsito de São Paulo, eu particularmente, quando vou fazer algum compromisso, visitar algum cliente, eu sei que é um trânsito caótico. Então, muitas das vezes, eu levo 2 horas, 1h30, parado, para poder chegar até o destino. Imagina uma pessoa que trabalha com isso 8 horas por dia, né? Ou até mesmo mais. Então, essa questão de você ter esse cuidado com o motorista é você atender as necessidades e expectativas dele, que, poxa, se eu seguir essa rota que está aqui, eu não vou ficar preso no trânsito. Se acontecer alguma intempérie, como, por exemplo, agora que a gente está com um clima tão louco, né, condições de queimada, condições de alagamento, de chuvas fortes, a gente consegue estar prevendo também, com média histórica, as condições de trânsito em tempo real para poder fazer essa redistribuição de rota. Né? Então, tudo isso só é possível graças ao GemPro. E, por último, mais ou menos importante, é você estar seguindo a regulamentação daquela cidade. Então, São Paulo tem a regulamentação do rodízio no centro expandido para alguns tipos de veículos, caminhões. Então, dentro dessa ferramenta, você também consegue criar regras de negócio, onde você consegue estar otimizando tudo isso, de acordo com o tipo de veículo, de acordo com carga, de acordo com rotas, onde é mais seguro transitar, dadas as condições da via ou as condições ali do ambiente. E um outro ponto importante é como que essas empresas elas podem vir a reagir, né? Bom, quando a gente se depara com qualquer um desses 4 problemas, né, desses 4 desafios a serem superados, né, primeiramente é otimizar a alocação de recursos, pois dessa forma você consegue fazer um planejamento das rotas e garantir que a execução ela será realizada ali da melhor forma. Por conta disso, eu convido a Marina agora para poder voltar e dar uma introdução aí para a gente sobre o que é essa questão da API tão milagrosa que a gente está trazendo aqui agora, que é a Route Optimization. Gostei do milagroso. É praticamente isso mesmo, né? E eu acho que um ponto. Na verdade, antes de eu entrar, lembrei de uma coisa que a gente esqueceu de falar no começo do sorteio.
Acho que é interessante a gente compartilhar sobre o sorteio. Quer falar sobre o sorteio primeiro, depois eu volto? Pode ser, pode ser. Pessoal, a gente está hoje compartilhando um sorteio, né, de um ingresso ali para poder participar do evento junto conosco, presencialmente aqui em São Paulo. Então, se você quiser concorrer, participar, vamos estar compartilhando aí os passos no chat. Fique até o final do webinar, porque vai ser super importante, super divertido. E, claro, você estando presente conosco lá para poder estar acompanhando o evento com toda a sua grandiosidade. Não, perfeito. Inclusive, o evento vai ser muito maior do que o ano passado, né? Então, expectativas altas também. Ó, a expectativa do consumidor já está aqui, ó, já está alta para o evento. Está lá em cima. E falando em expectativa, eu acho que um ponto importante também é, acrescentando no que você estava comentando no slide anterior, falar sobre a expectativa do motorista também, né? Porque hoje não é só o consumidor final que tem uma expectativa, o motorista também tem uma expectativa. Ele também tem as suas regras de negócio, ele também quer ser tratado de uma forma, ele também precisa de ter as suas peculiaridades ali como motorista, né? E hoje, se a gente não tem motorista numa empresa de logística, você não tem um negócio. Então, é extremamente importante você também ter em conta não só a expectativa do cliente, mas também a expectativa do motorista. Bom, mas entrando aqui em GMPro, né? Google Maps Platform Route Optimization. Quando a gente pensa nesse produto, não sei que a gente não tem tanta interação com a audiência, né? Espero que as pessoas estejam na cabeça assim, levantando a mãozinha, mas não sei se vocês já ouviram falar em um produto de cloud que se chamava Cloud Fleet Routing, que a gente, né, aqui no Google, obviamente, letrinhas, sopa de letrinhas, a gente chama de CFR, ou chamava, né? O produto, ele mudou. Então, o CFR era um produto de otimização de rotas, que era um produto de cloud. Só que a gente entendeu que fazia muito mais sentido o produto dar debaixo do guarda-chuva, entre aspas, de Maps, por ser um produto de geolocalização, por ser um produto de, né, otimização de rotas. Então, a gente trouxe esse produto para debaixo do guarda-chuva de Maps com o nome de GMPro. Então, CFR e GMPro, na teoria, são o mesmo produto, só que CFR deixou de existir, veio para debaixo de Google Maps. Então, se por acaso tem alguém aqui dentro do webinar que esteja utilizando o CFR, tem que fazer a migração até o final do ano, porque no ano que vem a gente não vai dar mais suporte, e todas as alterações, melhorias que inclusive já tivemos, né, dentro do GMPro em relação ao CFR, são feitas apenas no produto novo, né, no GMPro, que é 100% alinhado, mas as novas alterações, novas funcionalidades, elas estão sendo feitas exclusivamente dentro de GMPro, como a gente comentou no comecinho, foi lançado aí no finalzinho de maio. Então, falando sobre o GMPro. Pode passar. Aí. O que é o GMPro, gente? É mágica, né? Como o Lucas comentou aí anteriormente, ele faz mágica. Mas, brincadeiras à parte, ele é um solucionador. Então, ele é um solucionador de... Quando a gente pensa em logística, logística é um problema matemático extremamente difícil de se resolver, certo? Então, o GMPro, ele nada mais é do que um solucionador matemático. Ele vai ter uma resposta super flexível, porque ele vai depender do seu negócio, então ele vai ser diferente de negócios para negócios, extremamente poderoso, e ele vai levar em consideração todas as suas regras de negócio. Você pode ter 2 regras de negócio, 5, 10, 15, 20, ele vai levar em conta todas elas. Ele tem integração, como agora ele está debaixo de Google Maps, né? Então ele vai integrar com o nosso sistema e ele vai ter dados históricos sobre previsão do tempo, sobre as rotas. Então o nosso ETA vai ser muito mais preciso por conta disso e ele vai resolver problemas complexos de forma eficiente em escala. Então, quando a gente pensa em regra de negócio, nossa, Marina, o que é regra de negócio? A minha regra de negócio pode ser tanto um rodízio, como o Lucas comentou, que aqui em São Paulo, né? Não sei se todo mundo é de São Paulo, você entende? Mas em São Paulo a gente tem rodízio de placa do carro. Então, todos os dias, uma placa não pode circular entre as 7h10 e 5h08, falei correto? E 5h08. Então, isso é uma regra de negócio que você tem em conta para o seu carro andar dentro de um determinado lugar dentro de São Paulo. Mas pode ser, por exemplo, eu vou entregar em uma zona que só pode ser entregue antes do meio-dia, ou eu vou entregar em uma zona que só pode no período da tarde, entre 2 e 6, ou o meu caminhão só aguenta, sei lá, 50 quilos, ou eu tenho uma frota vou fazer 1 milhão de entregas, mas eu tenho 10 mil motoristas, como que eu consigo intercalar isso de forma correta? Ou eu vou entregar rotas em São Paulo, em Brasília, no Rio, e aí cada cidade tem uma legislação diferente, como o Lucas comentou. Então aqui, gente, regras de negócio, a gente pode ter uma se for uma entrega... Meu Deus, eu tô trocando entrega com entrega. Pode ser uma entrega super complexa e a gente ter 50 regras de negócio, né? E aqui a gente consegue imputar todas dentro do sistema. Importante também que a gente pode fazer a otimização da rota para um veículo apenas ou para toda a sua frota. Se você tem ali
100 veículos, vai fazer 1 milhão de entregas mensais, a gente consegue fazer essa otimização. De novo, isso vai ser 100% dependendo do seu negócio. Você vai entregar, cada motorista vai fazer a entrega de 100 pacotes num dia. Nossa, mas no meio do dia aconteceu alguma coisa, alagou a via, a gente não vai conseguir, tem que fazer a otimização desse veículo. Ou ao contrário, surgiram mais entregas, a gente vai colocar mais 10 pacotes ali, a gente tem que incrementar. A gente pode também fazer a reotimização desse veículo em específico, de 10 veículos ou da frota como um todo. Bacana. E um complemento, Marina, como você trouxe também, a regra de negócio ela se aplica aos tipos de veículos. Então, caso na sua operação tenha veículos como toco, sider ou truck, você consegue estar fazendo essa regra de negócio para que esses veículos venham a estar comportando isso. Uma pergunta que o pessoal geralmente me faz, antes de entrar nessa questão um pouco mais deep do que é o GM Pro, Lucas, eu consigo criar uma regra de negócio para um tipo de produto ou para um cliente em específico? Grandes operadores logísticos trabalham com vários clientes e cada cliente tem a sua regra de negócio. A resposta é sim, conseguimos criar. Pensa só que é uma forma de você deixar a tua operação de uma forma escalável, organizada e que ela consiga estar roteirizando e consiga estar entregando sempre a melhor experiência, evitando, quem é das antigas vai lembrar, ou faz a roteirização na mão, de uma planilha ali Excel, ou deixa ali o programa atual, que é o de alguns que estão disponíveis no mercado, rodando a madrugada inteira e depois que está na rua, você não consegue mais otimizar. Esses problemas acabaram. Com o GM Pro não tem essa necessidade. Você consegue fazer isso sempre que houver ali uma eventual necessidade. Entrando um pouquinho aí, só dando um overview um pouco mais abrangente do que é o Route Optimization, Lucas, hoje a solução de Google Maps ele também tem uma questão voltada para você otimizar suas rotas. Na verdade, sim, tem. Só que não com toda a grandiosidade que o GM Pro tem. O GM Pro ele consegue trazer uma rota com múltiplas paradas para vários veículos. É toda a tua operação. Então, em vez de você estar otimizando um veículo dos pontos A, B, C, D até o ponto N, que seja, aqui dentro você consegue ter N veículos sendo otimizados para N rotas. E um ponto super legal é que alguns clientes, alguns estudos que nós nos deparamos ao redor do globo, até mesmo aqui no Brasil e na América Latina, eles têm tipos de veículos que ficam rodando por zonas para que tenha sempre acesso, tenha uma encomenda nova, acabou a entrega, retorna até o buffer, retorna até a sua distribuição e volta a fazer as entregas. É uma forma que alguns clientes encontraram de manter a expectativa do cliente alta com aquela compra que você faz a compra no e-commerce hoje, você acaba recebendo muitas das vezes ali no mesmo dia, né? Se existisse isso no passado, no Dia dos Pais, com certeza não teria um filho frustrado, que foi o meu caso ali no domingo para comemorar com os meus pais. E por quê, né, pessoal? Trazendo essa questão ali do Route Optimization. O primeiro ponto é que nós conseguimos gerar uma automatização. Nós automatizamos o processo e o despacho do planejamento de rotas. O que hoje, quando eu vou conversar com algumas empresas, igual você mesma trouxe, Marina, planejamento de rotas é cálculo, planejamento de rotas é matemática. E eu tenho certeza que todo mundo, quando estava na universidade, quando estava na escola, falava em matemática, ensino de exatas, poxa, arrepiava todos os cabelos do corpo. E não é assim, é uma coisa simples. Nós estamos aqui para ser um facilitador para que vocês tenham sempre a melhor operação disponível ali para o mercado. Logo após isso, nós conseguimos gerar também as rotas que vão estar equilibrando múltiplos pontos de parada, e aqui é um ponto importante, tá? Algumas ferramentas, até mesmo a Distance Matrix, a Compute Route Matrix da própria Google Maps, né? Nós temos ali um limite de pontos. O GM Pro, ele complementa esses limites de paradas. Então, a gente consegue estar otimizando, por exemplo, tem um veículo que ele vai ter 100 pontos de entrega naquele dia. O GM Pro, ele consegue atender também. Então, é uma solução altamente escalável e customizável de acordo com a sua operação. Depois disso, nós conseguimos fazer um planejamento, evitando que ocorram cenários com restrição, que foi as legislações, ou então, por exemplo, condições de tráfego em tempo real. Teve um dia que, inclusive, eu tive até um insight. Eu estava voltando para minha casa, que é aqui de São Paulo fazem umas 2 semanas, o Águia, da Polícia Militar, parou no meio da Marginal Tietê para poder resgatar um acidente que aconteceu. Então, poxa, isso é condição de tráfego. Começa a gerar um engarrafamento, se o veículo tem que pegar aquela via, nós conseguimos ter esse insight também para que isso não seja impactado ali no tempo estimado de entrega, que é mais uma sopa de letrinhas, o ETA, que o Google se refere, né, nas documentações. E claro, pessoal, tudo isso em tempo real. Imagina só você conseguir alavancar a sua operação com dados de tráfego em tempo real do Google Maps. Então, se acontecer qualquer incidente, qualquer acidente, ou qualquer ponto que venha a estar impactando a sua rota,
você consegue ter essa informação em tempo real e também está otimizando ali o seu tempo estimado de entrega. Isso é super legal, porque os clientes eles não ficam frustrados da entrega atrasar, eles ficam frustrados da entrega atrasar e de ele mesmo a entrega atrasando não acontecer na revisão prevista, que foi o caso que a Marina compartilhou com todos nós da internet. Então, você consegue ter esse insight, você consegue também, através de adaptações na sua aplicação, estar informando essas correções de trânsito ou de entrega em tempo real ali para o seu cliente. E falando um pouquinho mais sobre essa questão só cima. Desculpa te interromper, Lucas. Não. Só voltando no slide anterior, eu acho que um ponto que a gente não colocou aqui, mas ouvindo você falar e lendo aqui de novo, acho que é o tempo que a gente ganha fora do trânsito, né? Que para quem vive em grandes centros como a gente aqui em São Paulo, é um caos. Dependendo da hora que você chega sai de casa para ir para o trabalho, você demora uma hora e meia para andar tipo 5, 10 quilômetros, né? E quando a gente pensa na parte de automatizar, tô lembrando de um cliente quando a gente foi não lembro se foi no México ou na Colômbia o ano passado com o nosso evento, que eles faziam tudo na mão. Era um cliente que fazia 500 mil de entregas por mês e eles usavam uma planilha. Gente, uma planilha, imagina erro humano que pode acontecer, porque são 500 mil de entregas que uma pessoa estava ali, o tempo que essa pessoa gastava numa tarefa extremamente operacional, que agora, num clique, vocês podem até não acreditar, e depois a gente pode falar da demo, mas é realmente muito rápido fazer toda essa otimização. E um outro ponto que a gente consegue economizar aqui, não pensando só em tempo, mas em carros também. A gente acabou de fechar um cliente que ainda não tá público, mas que eles descobriram que eles tinham mais carros do que eles precisavam. Eles simplesmente tinham mais carros. Os carros ficavam ociosos. Depois que eles planejaram a rota, e entenderam qual carro ia atender qual zona, eles entenderam que eles tinham carros ociosos que eles não precisavam. Só aí eles já economizaram um dinheiro gigantesco, né? Então, acho que não só o tempo, mas também pensar em como que a gente consegue otimizar a rota em carros, né, em veículos e assim por diante. Excelente ponto, Marco. Inclusive, o tempo é um dos ativos que nós não conseguimos fazer a recompra dele em si, né? E, mais uma vez, essa questão do cliente, a questão dos veículos quando estão disponíveis e está parado, é grana que está escapando, né? Recurso que você poderia estar utilizando para você estar aumentando ali o teu profit, então, da tua operação. Então, tudo isso, ele vem justamente para poder estar trazendo o melhor cenário, o que é de melhor para a operação. E realmente essa questão do cliente calcular 500 mil de entregas mês na mão é algo assim surreal. Imagina só a pessoa chegar em casa e ela ia dormir sonhando com rota. Mas vamos lá, pessoal. Como que funciona, né, essa questão da API? Como que a API de Route Optimization ela trabalha? Primeiramente, ela trabalha com uma questão de algoritmo e a questão da IA aprimorada. Então, aqui eu falei a palavra do momento, né, que está todo mundo sabendo, que é a questão de inteligência artificial generativa, como que isso aplica. Então, basicamente, nós conseguimos trazer a tecnologia que está sendo gerenciada por IA para poder auxiliar os clientes. E o legal é que você vai ter ali sempre, né, o poder de processamento da inteligência artificial voltado para a tua operação. Você não vai estar compartilhando, por exemplo, você vai utilizar um Gemini voltado para o público em geral ou alguma outra ferramenta em si, você não está compartilhando o poder de processamento. Aqui é dedicado exclusivo para a tua operação. Então, após identificar alguns padrões, a gente consegue sempre estar trazendo a melhor otimização para vocês. E claro, tudo isso voltado para longa escala. Como eu já havia dito, o poder de processamento ele dá praticamente um poder ilimitado para poder resolver uma grande variedade de problemas complexos e, como a Marina mesmo trouxe, problema matemático. A gente sabe que a melhor forma de lidar com cálculos, com números, com variáveis é trabalhando com computação. E a IA está aqui para poder nos ajudar nessa questão. Um outro ponto. Poxa, você vai resolver os problemas com a velocidade do Google. Aqui eu vou puxar a sardinha para o nosso lado. Ao final do webinar, quem ficar até o final, no convite ali, no agradecimento no e-mail, eu e a Marina estaremos compartilhando um link para que vocês consigam ter acesso à demonstração de como que essa ferramenta ela se depara. Então, realmente é ultra rápida a forma como ela vai resolver esses problemas de roteirização. E, claro, tudo isso você consegue trazer a customização. Uma dificuldade que nós temos, e aí a galera que está há mais tempo nesse mercado, né, é a questão de existir soluções no mercado, mas aquela solução ela não contempla a grandiosidade do negócio, ela não é customizável, ela não é extensível para aquilo que eu venho trazer. Então, hoje, é fácil de adaptar entre o seu sistema existente que você tem a API para poder fazer a integração com toda a solução. Inclusive, aqui é a própria solução que o Google está desenvolvendo, que nós chamamos de LMFS, mais uma super de letrinhas, que é o Last Mile Fleet Solution, para poder estar fazendo essa entrega. Então, é uma engine que está ali por trás para poder trazer toda essa otimização. Ou seja, quando eu falo que é milagroso, é porque você consegue melhorar o que já era que nós tínhamos de melhor ali no começo do ano. Então, isso que é o legal de você estar trabalhando com as tecnologias de Google. Sempre que a gente está trazendo para o mercado uma novidade, ele sempre vai estar aprimorando aquilo que já está excelente, né?
E um outro ponto, você consegue fazer essa integração com o Google Maps Data, ou seja, locais, rotas, tráfego ao vivo, tudo isso integrado em tempo real com a sua rota e trazendo uma rota mais precisa. E agora, um ponto super importante, e nós dos grandes centros urbanos, acho que hoje o meu está valendo, Marina, 60% do território brasileiro ele está coberto com fuligem por conta das queimadas, ou seja, a pauta ambiental ela está sendo abordada muito forte atualmente. Então, falo com diversas empresas de uma maneira constante que tem uma preocupação entre a sustentabilidade e reduzir a pegada de carbono que ele está trazendo. Então, o poder do GenPro, ele também aumenta o poder computacional para reduzir a questão da distância percorrida. E, galera, uma distância menor percorrida é menos queima de combustível fóssil, é menos desgaste das partes móveis do seu veículo, menos poluição na atmosfera e mais tempo para que você consiga estar alocando aquele veículo, para que você consiga, às vezes, fazer uma parada estratégica, para poder fazer uma manutenção, que você consiga ter insights valiosos para o seu negócio, porque aqui é inversamente proporcional. Não necessariamente porque o seu negócio está crescendo, você está com o veículo na rua entregando ou percorrendo a maior rota. É trabalhar com eficiência, é trabalhar com inteligência. Sim, com certeza. Eficiência é a palavra da vez aqui, né? Acho que Exato. Nunca foi tão falada eficiência em todos os sentidos aqui, né? Inclusive, não é assunto de hoje, mas a gente também tem algumas APIs de sustentabilidade dentro do Google Maps, né? E uma delas é sobre a qualidade do ar, né? Que quem está em São Paulo está sofrendo bastante nos últimos dias, mas isso é papo para outro dia. Se a gente se encontrar lá no evento, se vocês tiverem curiosidade, podem passar lá no stand da MapLink e a gente fala a respeito. Pensando então na jornada dos operadores de frota, né? E obviamente aqui está muito simplista, muito simplificado, porque a gente não tem tempo para passar por todos os desafios, todos os números e toda a jornada, né? Então a gente dividiu ela em três, pensando no planejamento, na execução e no aprendizado. Quando a gente pensa de uma forma geral, o planejamento das rotas, ela pode ser feito de algumas formas, dependendo obviamente do seu negócio, de que forma que vocês trabalham. A primeira parte pode ser, eu vou fazer a entrega numa terça-feira, então eu vou fazer o planejamento da minha rota na segunda-feira. Vou ter tempo suficiente para planejar, organizar, entender que rota que eu vou fazer. Ela pode ser, por exemplo, na manhã. Eu vou fazer as rotas começando, sei lá, 10 horas da manhã, eu tenho essa primeira horinha ali entre 8 e 9 ou entre 8 e 10. Vou fazer esse planejamento para começar a execução da minha rota. Ou dependendo de como for o seu negócio, isso pode ser em tempo real. Enquanto eu estou planejando, eu já estou mandando e já estou começando a executar. Quando a gente pode passar para o próximo, por favor, Lucas. Quando a gente pensa em GenPro, no nosso produto de otimização de rota, o que ele faz é o que está em verde aqui. Porque a gente fala muito de otimização de rota, mas a gente otimiza antes de executar. E dependendo do caso, a gente precisa otimizar enquanto a gente está executando, né? Então, quando a gente pensa em GenPro, todo o número 1, que é o planejamento de rotas, ele consegue fazer, que é literalmente o planejamento da rota, baseado se é o planejamento de um veículo, planejamento da rota inteira, com todas as suas regras de negócio, como a gente comentou no começo. Quando a gente pensa em execução, aí pode ser um produto, um software que vocês mesmos tenham, ou também pode ser o nosso produto, que é o LMFS, o Last Mile Fleet Solution, que foi o que o Lucas comentou, que inclusive, se eu não estiver muito enganada, foi o que eles apresentaram na Logística do Futuro do ano passado, que é um produto sensacional, mas ele faz a execução, ele não faz o planejamento. Só que durante a execução, como a gente comentou no começo, podem acontecer algumas coisas que você precise reotimizar a rota enquanto você está executando. Aí sim o GenPro entra novamente, que é a parte que está de verde ali no número 2. Reotimize as rotas conforme o necessário. De novo, pode ser, entrou um pacote novo que você precisa reotimizar, pode ser simplesmente um veículo, aconteceu alguma coisa que veio mais 50 pacotes e você precisa reotimizar 50 veículos. Pode ser que teve um tornado, uma chuva gigantesca em São Paulo e teve que reotimizar 100% dos veículos da rota inteira, porque você não consegue passar por, sei lá, marginal, né? Tem chuva pra caramba e o carro não passa na marginal e teve que reotimizar tudo. Então aqui a gente tem ambos os casos. De novo, depende muito do dia a dia, depende muito do seu negócio, de como você quer fazer essa reotimização. E por último, a aprendizagem e a melhoria. E aqui entra muito a parte de eficiência, que a gente já falou umas 50 vezes, e também a parte de AI, né? Então, como que a gente consegue aprender, principalmente com os nossos erros, pegar isso, imputar no sistema e utilizar ferramentas para a gente entender o que a gente fez de errado ou o que a gente poderia ter feito melhor para o sistema ler isso, aprender com a nossa inteligência e no próximo dia ou no próximo mês, na próxima semana, essa rota e essa otimização de rota ser muito mais eficiente do que ela foi, né? Quer complementar alguma coisa, Lucas?
É só a questão dessa questão de aprendizagem, né? Sabe a pessoa que aprende com os próprios erros. Então, ter ali disponível uma questão de inteligência artificial dedicada para poder melhorar os teus dados e a coleta que você já está fazendo. E assim, pessoal, o que já é executado hoje, você já consegue trazer ali uma experiência legal para o cliente. Imagina potencializar, melhorar em 10, 20, 30% a solução que vocês têm hoje. O quanto que isso vai impactar ali no final do ano fiscal de vocês, né? Em resultado, em lucro, entre outros pontos super interessantes. Com certeza. E a gente falou bastante do produto, né? Acho que é interessante, tá, mas e aí? Quem está usando? Como que eles estão usando? Qual que é o resultado disso, né? Lucas, se você quiser trazer um pouquinho aí de alguns depoimentos de clientes que a gente tem ao redor, não só na América Latina, né, mas ao redor do mundo. Excelente, Marina. E é exatamente essa questão. Tudo que a gente trouxe aqui é lindo, maravilhoso. Mas me colocando na cadeira de quem está ouvindo agora, fala, legal, vocês estão trazendo algo super bacana para a gente. Mas na prática, como que isso funciona, né? Já está sendo testado? Já tem gente que está utilizando essa questão? Então, assim, antes de entrar nessa questão da prova social em si, eu vou estar compartilhando aqui os 3 pilares, realmente só recapitulando, que é a questão da melhor utilização da frota para poder reduzir custos. Então, poxa, o caso mais gritante que teve aqui é o operador que tem mais veículos do que necessário. Imagina se ele tivesse reinvestido essa grana para fazer a compra da aquisição desses ativos em algum outro ponto. Poxa, estaria ali voando, né? Estaria rumo a Marte. Também tem a questão de você ter um aumento da produtividade para você poder resolver esses problemas com uma complexidade mais absurda, que é a questão matemática para poder fazer essa roteirização, e também a recuperação das interrupções em tempo real, que é você ter ali formas de você conseguir mitigar ou que você conseguir ter uma solução incremental para condições de tráfego, que nós sabemos que se existe um carro na rua, se existe várias pessoas dirigindo, a chance de acontecer um incidente e acontecer um congestionamento são enormes. Então, por conta disso, eu queria estar compartilhando aqui até o exemplo público da Magazine Luiza, da Magalu. Ela já utiliza a questão do GM Pro. Então, basicamente, para poder fazer o planejamento de rotas com a tecnologia, né, da inteligência artificial, e aqui trazendo até uma questão, eles estavam trazendo essa necessidade para poder ter umas rotas mais precisas e eficazes com uma maior qualidade para o seu cliente. Então, um exemplo, muitos dos condutores do Magalu moram em apartamento, tem uma janela de recebimento. Imagina você, poxa, comprou uma geladeira, a geladeira chegou para 10 minutos atrasado, não vai subir. O carro vai ter que voltar no dia seguinte. Mais uma vez, despesa com combustível, despesa com custo homem-hora, despesa do veículo em si e, claro, um tempo, uma janela que você vai estar utilizando no dia seguinte, você poderia estar encaminhando algum outro produto, né? E, claro, tirando ali a frustração do cliente, porque a entrega estava prevista para poder chegar naquele dia, o cliente vai ficar super zangado, super bravo, vai falar para o coleguinha, vai falar para o vizinho, e isso vai acabar ali, poxa, trazendo uma imagem ruim, né, para a Magalu. E o desafio que eles tinham, basicamente, foi ter uma plataforma de utilização para a última milha confiável e eficiente, que conseguissem lidar tanto com o depósito que eles tinham, né, espalhados em pontos estratégicos da cidade, então em rodovias, para que conseguisse ter ali um atendimento do negócio que estava sob crescimento exponencial, que foi o que aconteceu pela pandemia. O hábito das pessoas mudou durante a pandemia. Eu posso falar porque eu nunca imaginei que para poder pedir uma pizza, para poder fazer uma compra, para poder comprar, sei lá, qualquer coisa que eu precisasse, eu não tinha que ir mais até uma loja, ou pegar o telefone e ligar, no caso de food. Mas sim, poderia fazer a compra pelo meu celular e a entrega iria ser realizada muitas das vezes no próprio dia. E claro, qual foi o impacto que foi gerado? A melhoria no tempo para poder criar os planos de rota, então não precisava mais deixar roteirizando ali de um dia para o outro durante a madrugada para as operações que nós estávamos utilizando. O Cloud Freight Routing, reformulado, GM Pro, melhorado em si, os endereços precisos, ou seja, muitos pontos têm aquela questão do geocoding, tem aquela questão do endereço que não tem uma certa precisão, então tudo isso a gente consegue trazer uma otimização combinando as outras APIs. E Lucas, como que a gente combina? É o melhor exemplo que eu gosto de trazer. Pensa como sendo as APIs de Google Maps, aquelas pecinhas Lego, blocos de montar. Você pode construir um avião, um carro, um barco, tudo depende de acordo com a sua necessidade. Então, a gente vai estar conectando essa API do GM Pro com aquilo que já tem de ponto no mercado, que é a address validation, a geolocalização, para que nós conseguimos ter uma precisão, uma acurácia ainda maior, justamente com o tempo de entrega e as janelas ali estão previstas. E também a questão da confiabilidade e a escalabilidade que somente o Google tem a oferecer, para você conseguir ter a sua roteirização durante períodos críticos ali da operação. O cliente no saque reclamando,
que tá para poder fechar a janela de entrega, quer saber onde está e você não tem essa informação. E aqui embaixo a gente trouxe o depoimento da Thalita, que é a diretora de TI da Magalu, que é justamente o quão impactou, né? Que a Cloud Fleet Routing, ou o GEM-Pro, não só ajudou a atender a crescente demanda que eles tinham com rota eficiente, mas também dá mais confiabilidade. A solução do Google permite calcular várias coletas e entregas na mesma rota em segundos, assim melhorando a capacidade de planejar as rotas de forma rápida, flexível e precisa, gerando mais produtividade e escalabilidade. Isso também contribui para os custos mais eficientes, o que nos mantém mais competitivos. Pessoal, aqui é o exemplo mais prático para poder consolidar tudo aquilo que eu e a Marina compartilhamos com vocês hoje. E o principal, dentro do nosso mercado, dentro do nosso território. Porque muitas das coisas nós sabemos que logística é uma coisa muito regionalizada. Às vezes o que funciona numa parte do globo não funciona tão bem aqui no Brasil, mas não. O GEM-Pro, por ter essa questão de adaptabilidade, de estudo de uma IA por trás, nós conseguimos adaptar ele em qualquer modelo de negócio. Você gostaria de complementar, Má? Nossa, não, você falou tudo, sim, não faltou uma vírgula. 100% é isso, né? Eficiência é a palavra da vez e é exatamente isso. Nada a acrescentar. Bacana. Bom, e aqui alguns outros exemplos aqui um pouco mais global. Temos o caso da Scrolls, que foi um caso de estudo que o Google trabalhou junto com eles na Grécia, que também foi a mesma questão do desafio que eles tinham, o rendimento do motorista. Acho que aqui vale para poder trazer aquela questão da otimização, né? Eles tinham 52 tarefas por dia, conseguiram reduzir para 43 tarefas no mesmo dia, já com essa otimização. E um ponto, pessoal, sem aumentar a despesa, tanto com CAPEX ou com OPEX, com os mesmos recursos que eles tinham alocado. Então, isso aqui traz uma experiência para o motorista super legal, você está cuidando de gente, né? Já dizia Simon Sinek, você cuida de pessoas e pessoas geram resultado ali para a empresa. Um outro ponto é ter mais entregas pontuais, então conseguimos ter uma entrega pontual beirando ali quase os 99%, 98,5% versus 93% que eles tinham, e claro, a eficácia no planejamento de rotas, que é uma facilidade e a unanimidade dentro de todos os clientes, que é conseguir processar grandes lotes em paralelo. Então, isso você não consegue estar fazendo com algumas outras soluções disponíveis ou que já era de praxe ali utilizado no mercado. E aí também, trazendo um terceiro caso de uso, eu acho super legal estar compartilhando, que é a questão da Instabox, que foi feita na Suíça. E aí, aqui para poder fechar todo aquele globo. Saímos do Brasil, fomos para a Grécia, agora estamos na Suíça, para poder mostrar justamente como que é a adaptabilidade desse produto. Então, são mercados extremamente distintos. A gente sabe que o mercado brasileiro, para logística, para entrega, é uma loucura. O da Suíça já é um pouco mais organizado, né? E o da Grécia, ele está ali no meu caminho, está no meu termo, né? E, claro, tudo isso voltado para ter a eficiência da rota, que é algo que todos estão trazendo essa questão, as rotas com um tempo de resolução mais rápido, e também a questão dos requisitos complexos do roteamento. E aí eu queria dar ênfase nessa última parte, porque até mesmo na Suíça, com toda a tecnologia, um país desenvolvido, eles tinham a mesma necessidade que nós temos aqui hoje. Então, é uma solução global, é uma solução que foi feita ali para que a gente conseguisse ter essa melhor, o que é de melhor, oferecer o que é de melhor para o nosso cliente e estar surpreendendo ele ali da melhor forma possível. E claro, resumindo tudo isso, Marina, o que a gente consegue trazer de GEM-Pro para um único slide? Difícil, hein? Mas a gente fez, como você comentou no começo, um milagre aqui, né? Eu brinco que esse slide aqui é o slide para você tirar foto. Assim, se você quiser guardar alguma coisa importante do que a gente falou, é esse o slide. Então, aproveita para tirar um screenshot aqui desse slide. Não tem nenhuma informação que não seja na NDA, então aproveitem para tirar a foto. E um ponto dos casos de uso é que é um produto muito novo, né? Como a gente comentou, a gente lançou no final de maio e a gente já tem casos globais. Aqui no Brasil, além da Magalu, né, que o Lucas comentou muito bem, a gente já tem outros casos, mas que ainda não estão públicos, né? Demora um pouquinho por conta das burocracias. Mas se Deus quiser, até o dia da logística do futuro que está chegando, né? É o quê? 3 semanas, mais ou menos. Provavelmente, talvez ou os 2 casos já vão estar públicos para a gente poder compartilhar com todos vocês também os resultados. Então, esse slide aqui nada mais é do que um resumão do que a gente falou para você guardar, né? Então, os principais benefícios, né? A flexibilidade, a velocidade que a gente falou muito aqui, né? Do quão rápido ele consegue fazer essa otimização. Semana passada a gente estava no Chile com vários clientes, maiores clientes de mercado do Chile. A gente estava com Falabella, Cencosud, clientes gigantescos. E um cliente levantou a mão e falou assim: eu não estou acreditando, Marina, eu não acho que isso é rápido igual você está falando. Eu falei: então vem aqui, vamos mostrar. E a gente utilizou alguns endereços na demo e ele reotimizou em 13 segundos. Obviamente, vai depender da quantidade de regras de negócio, da quantidade de rotas que você vai colocar, mas só para ter um exemplo que é realmente muito rápido.
A eficiência, né, que a gente falou aqui, acho que foi literalmente a palavra que a gente mais utilizou aqui dentro desse web, né? E a satisfação do usuário e do motorista, né? Quando a gente pensa na expectativa, o cliente tem uma, o operador vai ter outra, o motorista vai ter outra, e é super importante a gente entender quais são essas expectativas para a gente não frustrar ninguém e a gente conseguir ter realmente essa eficiência, essa velocidade e esse ganho de tempo, né? E ganho de valor em vários sentidos. E aqui no final a gente tem uma documentação, mas não sei se o Lucas vai compartilhar depois, mas se vocês tiverem dúvida, a gente também pode. Espero que vocês estejam no evento, trocar uma conversa, trocar um café lá daqui a algumas semanas. E a documentação que a gente tem para desenvolvedores, né? Para vocês tirarem dúvida. A gente também tem a nossa demo. É muito mais interessante a gente fazer essa demo junto com a MapLink, né? Porque a gente consegue entender quais são as suas principais dores, como utilizar essa ferramenta da melhor forma possível, se é a única ferramenta que vocês precisam, se faria sentido a gente acoplar ela talvez com Address Validation, para a gente validar o endereço antes de imputar os endereços dentro dessa plataforma, para a gente chegar próximo aí dos 98%, né? Como a gente chegou ali em um dos casos de sucesso que o Lucas comentou. Exato. E um ponto super legal, que a galera pode estar se perguntando, Marina, é justamente como que a gente inicia, como que a gente faz essa otimização ali com a de rota, com o Jam Pro. Pessoal, primeiramente, né, trabalhando com parceria, deixo aqui o convite para todos vocês. Nos procurem depois desse evento, vamos trocar um café, vamos almoçar durante o evento, passem nosso stand, porque, como eu te disse, ela tem um alto índice de customização. Então, a gente precisa avaliar as necessidades de roteamento que a sua frota tem. Então, para isso, nós temos um time de especialistas, né, que tem mais de 20 anos de especialista em geolocalização para poder fazer essa otimização, entender o teu caso de uso, entender o teu cenário. E, claro, mais uma vez aqui eu já resumi os outros dois pontos, que é trabalhar em conjunto com o que é de melhor ali do Google, com o que é de melhor ali oferecendo no mercado, em parceria com a MapLink, e começar a trazer essa inovação e criar ótimas experiências para os clientes. Uma coisa que eu brinco é que o melhor marketing que existe é o marketing de boca a boca. Aquela pessoa que fala, poxa, Marina, olha, comprei uma caneca na loja XPTO, entregaram em 6 horas. Poxa, tenho certeza que a Marina, quando falar de caneca, precisar comprar em caneca, ela vai comprar caneca naquela loja, dado a referência. Porque, assim, com certeza, uma é você receber marketing por landing page, para algumas outras questões. Outra é você receber marketing de pessoas que vocês confiam, que é o caso do exemplo que eu trouxe aqui para a Marina. Então, pessoal, deixo aqui o convite. Mas antes disso, eu queria passar a palavra para a Sofia, para poder falar um pouquinho mais aí sobre o sorteio que a gente havia mencionado, desse ingresso aí para o Logística do Futuro. Sofia, vai estar contigo. Olá, pessoal. Bom dia. Bom, meu nome é Sofia. É um prazer poder conversar com vocês. Hoje, então, a gente vai ter um sorteio, tá? Para o evento Logística do Futuro. Só reforçando as datas do evento, vai ser dia 2 e 3 de outubro, no Transamérica, em São Paulo. A gente vai sortear um ingresso para um de vocês que esteve aqui até o final do nosso webinar. Para participar é muito fácil, tá? A gente solicita poder seguir a nossa página do LinkedIn e na nossa última publicação poder curtir, comentar com uma hashtag MapLink no Logística do Futuro, tá? E compartilhar essa publicação nas suas redes sociais. Sendo assim, aí no final do webinar a gente faz um sorteio e quem ganhar esse ingresso, a gente entra em contato para enviar o ingresso, tá bom? Muito obrigada a todos por terem nos acompanhado até aqui e é um grande prazer. Legal, pessoal. Bom, então no final aí das perguntas a gente volta com o sorteio, né? E vamos lá, tem várias perguntas aqui. Marina e Lucas, bom, primeiro, obrigado aí, super legal. A galera tá animada. Bom, a primeira pergunta aqui é que vocês estavam falando de regras, né? Aí perguntam se as regras como rodízio e restrições em São Paulo, por exemplo, já vem pronto no sistema ou isso tem que ser feito? Como é que funciona isso? Isso tem... Lucas, eu respondo a primeira, você pega a segunda e a gente vai se complementando aqui. Fechado. Isso tem que ser feito porque é um produto global. Então, tem gente que está em São Paulo, tem gente que está no Rio, tem gente que está na Ásia, tem gente que está na Europa. Então, as regras de negócio vão mudar 100%. Ele é 100% customizado. Eu imagino que vai ter essa pergunta, então já vou responder junto com ela. Não tem limite. Se você tem 10 regras ou se você tem 100 regras, você pode imputar todas dentro do sistema. Ele não vem pré-populado, entre aspas, porque vai depender 100% de onde você está, de onde o seu negócio está, e o que você quer colocar de regra de negócio, que isso varia 100% de empresa para empresa, né? Então, não tem nenhuma regra que vem pré-populada. Lucas, quer acrescentar algum ponto?
Não considerei nada, porque realmente, como disse, ele é global e você exemplificou da melhor forma. Mas é igual auto-customizável de acordo com a regra de negócio de cada uma das empresas. Perfeito. Boa. Uma outra pergunta aqui do Reinaldo. Ele pergunta se o GM Pro pode ser usado dentro de um caminhão elétrico e a rota ser alterada pelo próprio motorista diante de algum evento inesperado. Evento inesperado, eu imagino que seria relacionado à carga do veículo, né? Tem que parar algum ponto para poder fazer a recarga dele. Isso é regra de renegócio, Reinaldo. Você consegue estar colocando essa questão para esse veículo, ele está fazendo a sua roteirização ou o seu percurso em uma zona que nós conhecemos que tenha esses pontos de recarga para os veículos elétricos, mas o motorista ele pode estar tendo esse acesso desde que você dê essa interface para ele no teu próprio programa, na tua própria aplicação. Então, essa é uma regra de negócio que depende do modelo como a sua solução está construída. Então, o cliente, né, no caso ali, o motorista em si, ele pode otimizar, falar, olha, eu não tenho bateria para poder chegar na próxima entrega. Eu vou precisar fazer um ponto de parada. Ao ele mandar essa notificação para o teu sistema, automaticamente é gerada uma reroteirização para o ponto de recarga mais próximo. Inclusive, a Google Maps Platform tem uma API que se chama a nova API de Places, que tem mapeado todos os pontos de recarga desses veículos elétricos aqui na cidade de São Paulo ou em outras capitais. Então, sim, é possível, só que requer ali um pouco mais ali para desenvolver alguma regra de negócio ou algum ponto estratégico para que a gente consiga estar atendendo da melhor forma. Gostaria de complementar com algo, Marco? Sim. Só incluir também que a gente consegue colocar uma regra de negócio do tempo que o motorista fica parado também. Então, por exemplo, se ele está num carro elétrico ou não, né, porque ele também vai ter que parar para colocar gasolina e etc., a gente pode colocar, dependendo da rota que a pessoa faz, a velocidade que ela está dirigindo, a quantidade que ela vai rodar, ela precisa fazer 2 paradas por dia. Uma para carregar elétrico de manhã e de tarde o motorista precisa de meia hora, por exemplo, para dar uma descansada à tarde, fora almoço, obviamente, né, gente? Mas esse tipo de regra a gente também consegue imputar. Quantas vezes e por quanto tempo você quer que o motorista pare, seja para descansar, seja para abastecer ou por algum outro motivo. De novo, regras de negócio que cada empresa pode brincar e criar dentro do sistema. Até um ponto que você precisa lembrar, Marina, nessa questão dos pontos de parada, isso vale também para transportadoras que têm itens de valor, que tem exatamente o ponto de parada homologado pela seguradora. Então, conseguimos estar colocando essa regra de negócio incluída nesse exemplo que você trouxe também. Sim. Legal. Outra pergunta aqui do Ruben, ele pergunta sobre frota de terceiros, né? Como é que fica a comunicação com o transportador? Sempre é uma grande dúvida aí, né? Quando está usando frotas de terceiros, enfim, como é que vocês sugerem aí? Lucas, quer responder? Você que está aí com um caso de uso parecido com esse? Bacana. Bom, quando a gente traz com essa questão de frotas de terceiro, conseguimos fazer essa otimização de acordo com a integração com a torre de controle. Então, o melhor exemplo que eu posso estar trazendo é a questão da torre de controle da solução de LMFS que nós temos. Então, dentro da torre de controle, você consegue fazer a separação por tipo de entregador e nos primeiros slides, quando eu comecei trazendo a solução, tinha a questão de você também fazer a segmentação por tipo de veículo. Só que essa segmentação por tipo de veículo, você também consegue fazer segmentação por mesmo questão, características de fornecedores terceiros, entre outras coisas. Então, é escalável, você consegue aplicar. O único ponto de atenção, que a gente coloca aqui à disposição, até depois para o próprio Rubens nos procurar, é como que a gente consegue fazer essa integração na torre de controle, como que a gente consegue operacionalizar para que tenha acesso a essas informações e esses insights. Então, sim, é possível, dá para fazer e conta com o nosso time para poder estar suportando sempre que necessário. Inclusive, é muito comum, tá, Rubens? Essa questão, dado a características de empresas que trabalham com 3, 4, 5, 6 mesmos ali entregadores terceiros, então fica tranquilo que é 100% adaptável. Sim, 100% adaptável. Então, uma outra pergunta aqui do Arilson, como é que funciona o cálculo de custo previsto e realizado? É isso? Também não entendi. Enfim, Arilson. Eu não sei se eu entendi, Lucas. Você Eu também não entendi. Não. Procura a gente no stand. A gente te responde com mais. Você dá mais detalhes, a gente te responde. Tá bom. Uma pergunta aqui do Leonardo, né? Conseguimos falar a quantidade de entregas e as faixas de CEP e ele informa a quantidade de veículos necessários? Aliás, essa é uma dúvida aqui, né? Assim, como é que funciona a roteirização, né? Agrupado por CEP, enfim, se puderem comentar como é que é isso aí. Bom ponto. Bom, Mar, quer responder esse ponto? Não, pode falar e eu complemento.
Posso falar? Perfeito. Pessoal, a questão de CEP, ela tem uma certa imprecisão, tá? Vou começar aqui trazendo o lado obscuro. O CEP, nós sabemos que é uma base pública e ela não está 100% atualizada. Sabemos que empresas que têm operação em cidades como Brasília, Goiânia, ou municípios que têm CEP único, têm ali uma grande dificuldade de encontrar o ponto de exatidão. Em um dos slides que eu passei lá atrás, você combinando o GMPro justamente com Address Validation, Geocoding, você já consegue mitigar esse risco. Então, funciona o CEP? Funciona, mas nós não recomendamos para que você tenha acesso à totalidade aí dos resultados esperados e que nós apresentamos aqui neste webinar. Segundo, conseguimos sim fazer essa questão da otimização de pontos de parada, pontos de entrega por zona. Então, lembra aquela regra de negócio que a gente havia mencionado? Você pode estar fazendo a separação por neighborhoods ou por zip codes, né, que é a questão do CEP, igual nós trouxemos, consegue estar fazendo delimitação desses polígonos e configurando essas entregas a serem realizadas por tipo de veículo naquela região. Um grande operador logístico que eu estou falando, eu também não posso compartilhar porque ainda não é público, ele tem carros fixos para poder fazer o abastecimento de regiões, de bairros da cidade, que é a delimitação por CEP, basicamente, para poder estar sempre se retroalimentando ali dentro do buffer. Então, é possível sim, só que essa questão a gente vai estar criando dentro da solução como sendo uma regra de negócio para cada região. E um ponto importante, que pode estar vindo surgindo. Lucas, eu posso ter regiões que vai existir ali uma sobreposição de áreas? Sim, você pode. Porque nós sabemos justamente quando acontece alguma transição de ponte, de rio, a gente consegue estar sempre criando essa sobreposição para garantir a máxima área de cobertura. Sim, e um caso interessante que um dos clientes que eu comentei que talvez vai estar público até o evento, eles tinham uma precisão de, se eu não estiver muito enganada, 58%, utilizando um outro sistema. E quando eles começaram a usar o GMPro junto com o Address Validation, porque o problema principal deles era que os endereços estavam muito errados, assim, a referência era do lado do cachorro, da casa que o cachorro late. Gente, assim, as pessoas colocam qualquer coisa se o campo está aberto, né? Então, usando o Address Validation, é verdade, Marcos, você tá rindo, mas foi uma reunião real e o Lucas estava presente. Então, usando o Address Validation, né? Essa semana passada no Chile teve um que colocou do lado da Casa Azul. Gente, do lado da Casa Azul, assim, quantas casas azuis de portão azul devem existir no Chile, né? Mas enfim, e aí ele usou, ele tá começando, na verdade, né, a usar o Address Validation junto com o GMPro, porque ele vai otimizar tudo, ele vai conseguir ter o endereço correto, porque ele vai validar antes de imputar dentro do sistema. Legal. O David pergunta aqui se a solução tem um dashboard gerencial para análise. Como é que funciona isso aí? O dashboard gerencial para análise é possível estar desenvolvendo, mas ela não tem. Ela fornece ali os endpoints, o retorno, para que você consiga estar desenvolvendo. E até um ponto, David, que é super legal, seja o seu dashboard construído em cima de Python, construído de alguma outra plataforma, ela é 100% plugável, tá? Então, isso a gente consegue, não está na ferramenta, mas a gente consegue estar compartilhando com vocês na própria documentação de desenvolvedores quais são esses retornos que cada endpoint possui. E aí, dessa forma, você consegue estar monitorando quais são os principais KPIs ou SLAs que você gostaria de monitorar no seu dashboard. Mas atualmente não possui, mais uma vez, é customizável, né? E aí você monta de acordo com a tua necessidade. Tá? Sim, 100%. E aqui você pode usar tanto um dashboard pré-pronto, entre aspas, pode comprar algum produto, um BigQuery, por exemplo, de Google Cloud, pode trabalhar junto com a MapLink para desenvolver isso do zero, ou pode usar algum que você já está utilizando, já está acostumado aí dentro da sua empresa. Legal. Aqui a Tainá coloca assim, ó, resumindo em uma frase curta, o que seria então o GMPro e a sua eficácia? Excelente pergunta. Aquele slide que vocês mostraram. Eficiência, eu acho que não é nem uma frase, né? Eu acho que a gente falou bastante de eficiência, né? E o Lucas colocou como brincadeira no começo, mas eu realmente que é quase uma mágica, né? A quantidade de coisas que essa API faz. Então, se a gente pensa em empresas que são, não empresas, independente do tamanho, né? Mas empresas que têm muitas regras de negócio, independente se é uma startup que está começando e tem muitas regras de negócio, ou se é uma multinacional gigantesca, essa plataforma, essa API, ela vai vir para trazer eficiência para a sua rota, para os seus operadores, para os seus motoristas. Ela vai ajudar você a traçar a rota mais eficiente, ela vai ajudar você a traçar a rota talvez mais sustentável, como o Lucas comentou, porque a rota vai ser mais eficiente, então ela vai ser mais rápida, ela vai ser menor, ela vai ter menos consumo de gás carbônico e com isso a gente vai ter uma rota mais sustentável. A gente consegue colocar regras para o motorista descansar, por exemplo, meia horinha ali de manhã, meia horinha ali à tarde, além da hora do almoço, então você vai manter o motorista mais feliz. O cliente vai saber o ETA, né, que horas que o produto vai chegar na casa dele, então você também vai trabalhar com a expectativa do cliente, porque o cliente também vai estar mais feliz. Que mais, Lucas?
Eu colocaria a otimização de recursos, principalmente, porque além de tudo isso que você trouxe, você não está despendendo, você não está gastando ali um recurso vital para a companhia, que é recurso monetário, recurso de Sim. dinheiro mesmo, você pode estar alocando em outras áreas para poder estar otimizando outros pontos. Então, brincando de novo, tá? Não é mágica que a gente faz, é quase um milagre. E hoje no mercado, não é porque a solução nós estamos aqui apresentando, eu não conheço nenhuma outra solução que tenha ali a abrangência igual o GMPro ele tem e a revolução que ele está causando já com os casos públicos que nós compartilhamos. Então, eu diria que eficiência e otimização de recursos. Seria ali, se for pudesse resumir, seria isso. 100%. Concordo. Tá legal. Bom, pessoal, queria agradecê-los aí pelo webinar, foi super legal, acho que dá uma visão muito ampla aí de como se fazer roteirização de uma forma mais automatizada, eficiente, enfim, acho que só benefício mesmo assim, né? E é incrível, né, o que o pessoal hoje consegue de benefício usando uma ferramenta como essa, né? E acho super importante, né? E, enfim, queria agradecê-los então. Queria chamar a Sofia aqui, porque agora a gente tem um sorteio, né, Sofia? Alguém Isso vai ganhar. mesmo. Isso mesmo. Alguém vai Agora ganhar. temos um sorteio. A única coisa, pessoal, que a gente está vendo é que o pessoal está compartilhando a publicação errada, tá? A publicação que deve ser comentada, curtida, comentada e compartilhada é essa que eu mandei no link no chat, tá? Porque a gente está verificando aqui que tem um pessoal que está republicando outras. Então, se puderem seguir com essa publicação, a gente agradece, tá? Podemos dar mais 2 minutinhos, Marcos, e fazer o sorteio? 1 minutinho? Podemos, sim. Tá aí no chat aí como é que Isso. faz, né? Tem A gente gente perguntando colocou aqui aqui, como é que participa então, do sorteio. isso. É nesse link aqui, tá? Da publicação que acabei de enviar. Tem que curtir, comentar com a hashtag MapLink no Logística do Futuro e compartilhar a publicação. Tá legal. Bom, só lembrando que sim, tem mais um monte de pergunta aqui que eu não consegui fazer para vocês, tá, Lucas e Marina? Então depois a gente consegue um relatório aí para vocês vão conseguir ver as perguntas e aí poder responder o pessoal, tá? Não, e deixa o convite também, Marco. Vamos lá no stand, vamos tomar um café, vamos almoçar, fica tranquilo. A ideia aqui, principal, é fomentar, iniciar essa fomentação do que é o GMPro. E, claro, vamos lá no stand que a gente acaba entendendo cada caso, porque cada caso é um caso. Então, a gente tem que estar fazendo essa customização. Deixa aqui o nosso convite. Perfeito. Bom, acho que podemos fazer o sorteio, Marco. Vamos lá? Compartilhe Certo. tua tela aí. Isso. Aqui. Vocês estão vendo a minha tela do sorteio? Sim. Estamos, Sofia. Maravilha. Aqui, então, pessoal, 2 comentários, tá? Porque o pessoal fez a interação na publicação incorreta, tá bom? Aqui. Total 3, perfeito. Perfeito. Aí. A Tainá ganhou o ingresso para a Logística do Futuro. Tainá, muito obrigada por ter participado desse webinar, por ter estado aqui com a gente. Eu vou entrar em contato contigo para te explicar quais são os próximos passos, tá bom? Muito Legal. Obrigada. Ó, Tainá, Obrigada, ganhou Sofia. o Imagina. evento. Esteja lá com a gente, visite lá o pessoal da MapLink. E é isso. Então, gente, queria agradecê-los demais aí mais uma vez, tá? Pelo webinar. A gente se fala, a gente se encontra também lá no evento. Se vocês quiserem dar as últimas palavrinhas aí, a gente vai encerrando. Marina? Não, de novo, super obrigada pelo convite, Marco, Lucas. Animadíssima com o evento, como a gente estava comentando antes, acho que ele vai ser muito maior do que ele foi o ano passado, né? Pessoas sensacionais vão estar falando sobre vários produtos, não só sobre GMPro, né? Que eu acho que vai ser interessante conhecer o que todo mundo está falando sobre logística no mercado, né? Então, Tainá, nos vemos também. Espero que você passe lá no stand da MapLink no comecinho ali de outubro, né? Na primeira semana. E é isso, super obrigada, Lucas. Obrigada pela parceria de sempre. E é isso. Se você quiser complementar alguma coisinha também, se a gente esqueceu.
Só agradecer. Obrigado pela sua disponibilidade, Marina. A gente sabe que para poder encaixar aí na agenda do dia a dia é super corrido. Agradecer a galera que está participando aqui, que está nos assistindo também. Eu sei que, poxa, 1 hora falando de API técnica, às vezes pode parecer um pouco desgastante, mas realmente uma solução inovadora. Obrigado, Marco, pelo espaço, e nos vemos no evento, então, pessoal. Todos estão convidados para tomar um café lá com a gente. Então, muito obrigado. Boa. Valeu, pessoal. Obrigado, Sofia, Obrigada, Lucas, pessoal. Marina. E a gente se encontra também no próximo webinar por aqui. Valeu, gente. Até mais. Combinado. Até mais, gente. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.